Irmãos, paz do Senhor. Se continuar assim, logo vou ter que pôr uma mesa aqui, né, para começar a colocar os livros. Na semana passada nós encerramos a primeira parte cronológica da segunda carta aos Coríntios. Nós estudamos até o capítulo 9, foi isso? Eu tinha já lembrado vocês que a partir do capítulo 10 é uma nova sessão histórica na carta. Por que isso? Porque todos os estudiosos concordam que do capítulo 10 para frente é outra carta. E para piorar, não é apenas uma carta, não é uma carta que veio depois daquela que vai do capítulo 1 até o 9. É uma carta anterior. É chamada Epístola Severa. Por quê? Porque você vai perceber no estudo do capítulo 10 ao 13 que Paulo é bastante severo nas suas palavras, nas suas repreensões. Há duas maneiras de nós estudarmos essa sessão, esta última sessão da segunda carta aos Coríntios. Duas maneiras. Nós podemos estudar do ponto de vista da colocação histórica dela, que é a mais complicada. Por quê? Porque nós vamos ter que ficar todo o tempo lembrando que ela é anterior ao que nós estudamos até agora. E quando a gente estudar dessa maneira, nós vamos ver que o que Paulo escreveu do capítulo 10 ao capítulo 13 para os Coríntios foi uma bronca, uma severidade mesmo, foi algo muito duro e que foi corrigido. A ponto de a gente ver nos capítulos 1 a 9 que Paulo já está mais tranquilo, porque o pessoal se corrigiu. Então, do 10 ao 13 é uma carta anterior. Alguns estudiosos acreditam que o capítulo 6 também faça parte dessa carta severa. Então você vê, essa segunda carta aos Coríntios é mais ou menos uma coxa de retalhos, é uma montagem de cartas. Os estudiosos acreditam que Paulo escreveu pelo menos 4 cartas para os Coríntios. Aqui a gente só tem 2, mas nós estamos vendo já que a segunda se divide em 2. E Paulo em algum lugar se refere a uma outra que foi perdida. Ele fala de assuntos que não estão registrados. Então pelo menos 4 cartas foram escritas. Se nós formos observar, se formos estudar do ponto de vista da sequência histórica, é mais difícil. A gente vai ter que estar sempre se posicionando e lembrando, não, o que ele está falando aqui não vem depois do que nós já estudamos, ele vem antes. Imagina, né? Então complicou, certo? Agora existe uma outra maneira de estudar isso, é o que é mais comum, é a corriqueira. É estudar na sequência como sendo cada parte uma nova revelação, uma nova proposição de Deus para a igreja. Então, nós podemos adotar qualquer uma dessas duas maneiras, mas eu acho que essa segunda maneira é simplista demais, e as pessoas que gostam de estudar, de refletir, de pensar, de fazer perguntas para a Bíblia, vão sentir dificuldades, porque se elas pensarem que é tudo continuado, é uma sequência histórica, vão ficar com dificuldade de encaixar as coisas. Então, foi bom a gente ter parado na semana passada até o capítulo 9 e lembrar que estamos estudando uma nova carta a partir de agora, do capítulo 10 ao 13, certo? Estamos estudando uma nova carta e que por alguma providência de Deus, não se sabe por quê, é anterior à segunda. Então é como se fosse a primeira e meia. Primeira carta aos Coríntios e meia essa aqui. Essa, tá? Então vamos estudar desse ponto de vista para a gente não se confundir com o estudo. A partir do capítulo 10, Paulo começa a fazer uma defesa muito veemente das calúnias que ele estava sofrendo. Havia pessoas no meio da igreja de Corinto que estavam caluniando demais Paulo, e nós vamos estudar algumas dessas calúnias hoje, e também vamos procurar analisar uma parte da personalidade de Paulo para ver o que ele tinha a ver com isso. Porque, pense bem, toda vez que a gente sofre alguma calúnia, e a calúnia é persistente, é sistemática, é duradoura, que envolve muitas pessoas, é possível que a gente esteja fornecendo subsídios para essa calúnia. Quer dizer, o nosso próprio comportamento esteja dando motivos para isso. Podem ser motivos positivos ou motivos negativos. Às vezes a gente está cometendo algum erro, pensando que está acertando, e está dando motivo para as pessoas falar mal da gente. Às vezes não, né? Às vezes a gente está fazendo tudo certo, mas as outras pessoas não concordam, e essas pessoas podem estar erradas e estar nos caluniando. E às vezes essas pessoas estão mal informadas mesmo.
até concordam com a gente, mas por algum motivo ou outro resolvem falar. Quer dizer, qualquer coisa é possível. No caso de Paulo, a gente já tinha falado que os inimigos dele, dentro da igreja de Corinto, estavam procurando qualquer coisa para falar mal dele. Se ele errasse uma vírgula, o pessoal, pá, tá vendo? Aí, Paulo, negligente com a gramática. Então, qualquer coisa estava dando motivo, né? E vamos ver aqui o porquê dessa diferença de Paulo escrever e o pessoal ficar bravo com as escritas dele. E pessoalmente não. Vamos ver. Vamos procurar analisar isso. Vamos começar nossa leitura então, irmãos? O título, talvez na sua Bíblia, desse trecho, a epígrafe, né? Provavelmente diga isso. Paulo defende sua autoridade apostólica. É uma parte do que nós vamos estudar de fato. Vamos lá. Ora, eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco, sim, eu vos rogo que, quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter para com alguns que nos julgam, como se andássemos segundo a carne. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a demolição de fortalezas, derribando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo, e estando prontos para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Versículo 7. Olhais para as coisas segundo a aparência. Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isto consigo, que assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Pois ainda que eu me glorie um tanto mais da nossa autoridade, a qual o Senhor nos deu para edificação e não para a vossa destruição, não me envergonharei, para que eu não pareça como se quiser intimidar-vos por cartas. Porque eles dizem, as cartas deles são graves e fortes, mas a sua presença corporal é fraca e a sua palavra é desprezível. Considere o tal isto, que quais somos no falar por carta, estando ausentes, tais seremos também no fazer, estando presentes. Pois não ousamos contar-nos, ou classificar-nos, ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas estes, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, estão sem entendimento. Nós, porém, não nos gloriaremos além da medida, mas conforme o padrão da medida que Deus nos designou para chegarmos mesmo até vós. Versículo 14. Porque não nos estendemos além do que convém, como se não chegássemos a vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo, não nos gloriando além da medida em trabalhos alheios, antes tendo segurança, ou melhor, antes tendo esperança de que, à proporção que cresce a vossa fé, seremos nós cada vez mais engrandecidos entre vós, conforme a nossa medida, para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós, e não em campo de outrem, para não nos gloriarmos no que estava já preparado. Apelo, porém, aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem se recomenda a si mesmo, mas sim aquele a quem o Senhor recomenda. Amém. Voltando lá para o início da nossa leitura, então. Paulo começa logo a atacar o problema das calúnias, da perseguição caluniosa. Quando ele começa, ora eu mesmo, eu disse para vocês que, vou repetir, né? Já falei umas 40 ou 50 vezes, mas vou falar de novo. Paulo usa muitas conjunções. E as conjunções servem para isso mesmo, para juntar as partes.
Então Paulo começa o capítulo 10 usando uma expressão que deve ser ligada com algo anterior. Só que esse algo anterior, como eu acabei de dizer, não se sabe onde está. Que do capítulo 10 para frente é uma outra carta e não se sabe o que foi escrito até aqui. Então, não sabemos no que ele está ligando. Mas vamos fazer aqui umas ideias, vamos levantar algumas ideias. Ele diz que ele começa a rogar. É uma súplica forte para aquela época, tá? Quando ele diz eu rogo, ele está praticamente pedindo de joelhos por escrito, mas é como se ele estivesse pedindo, suplicando aos irmãos. Tal como ele fez na carta aos Romanos, capítulo 12, né? Rogo-vos, pois irmãos, quer dizer, eu suplico, meus irmãos, pelo amor de Deus, irmãos, como se ele falasse, meus irmãos, como se estivesse dobrando, se humilhando e suplicando. Rogo-vos, pois irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo. Lembra a história, né? Romanos 12. E aqui ele faz um rogo também, quer dizer, uma súplica veemente. Eu rogo-vos pela mansidão e benignidade de Cristo. Ele está suplicando para os crentes de Corinto que observem o caráter de Jesus Cristo para poder começar a analisar o que vem a seguir. Ele fala de Jesus Cristo em termos de mansidão e benignidade, isto é, alguém que trata dos assuntos com misericórdia, com bondade, com compreensão, com compaixão, de forma mansa mesmo, como o próprio Jesus se classificou. E com benignidade, isto é, sempre pronto a fazer o bem, sempre pronto a atuar de tal maneira que as outras pessoas tenham edificação. Então, veja só, isso aqui pode ser um divisor de águas nas críticas de Paulo, porque ele pode, com isso ele pode estar mostrando que pode ser severo nas cartas, na maneira de falar, de escrever, mas a intenção dele, de acordo com o caráter de Jesus, na verdade é promover a mansidão entre os crentes e demonstrar um espírito de progresso, de edificação dentro da igreja. Estar sempre disposto a ajudar os irmãos a crescer na fé, ainda que usando palavras duras. É possível que ele esteja referindo isso. Então, que os irmãos em Corinto e nós agora estejamos atentos a isso, que o caráter de Jesus Cristo é esse. Ainda que ele fale duro, ainda que Jesus usasse de severidade, como quando ele entrou no templo e fez um chicote de cordas e derrubou mesas, né, daqueles exploradores, expulsou os cambistas, ele usou de severidade, mas qual foi a intenção dele? Expressar a bondade de Deus, até de forma negativa. Por quê? Porque as pessoas estavam agindo de forma extremamente negativa dentro da casa do Senhor. E qual era a intenção final de Jesus? Era edificar as pessoas. Era desedificar o erro que estava presente, a coisa errada, para que a igreja, para que o povo de Deus fosse edificado, aprendendo a se comportar de maneira correta. Está parecendo filosófico demais, né? Mas vamos trocar em miúdos. É isso. Ainda que a gente ouça uma palavra dura, se a gente crer que a pessoa que está falando aquilo está sendo usada por Deus, mesmo que seja uma palavra dura que nos deixe abalados, vamos acreditar que o Senhor está dando esta palavra para a nossa edificação. Vamos procurar o melhor dentro desta palavra. Vamos buscar dentro da palavra o caráter do Senhor. Gente, o caráter do Senhor é expresso através da sua palavra. Então, quando a gente ouvir uma aula, um sermão, o pastor falando, dando bronca, aconselhamento, ou ouvir um programa de rádio ou televisão que você reconhece que Deus está falando com você, procure o caráter de Deus expresso naquela palavra. Procure discernir a personalidade de Jesus dentro daquela palavra e se lembre de que Jesus nunca fala para machucar você. Ainda que esteja machucando temporariamente, mas ele fala para a sua edificação, porque ele ama você, ele nos ama. Então veja a súplica de Paulo a respeito disso. Irmãos, eu rogo que vocês observem o caráter de Jesus Cristo, a mansidão e a benignidade. Ele podia falar outras características de Jesus, mas ele invocou estas duas para que a igreja percebesse de como é importante observar, discernir a presença do Senhor no meio da sua palavra, de como ele está querendo trabalhar na nossa vida e moldar a nossa vida de acordo com o caráter dele. E aí Paulo começa a mostrar, né, a sua contrariedade à oposição que ele estava sofrendo. Ele diz: eu que na verdade quando presente sou entre vós, sou humilde, mas quando ausente
ou usado para convosco, eu rogo que quando eu estiver presente, não seja obrigado a usar com confiança da ousadia que eu espero ter com alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Isto é, ele está dizendo o seguinte, olha, como se dissesse o seguinte, ó, quando eu estou no meio de vocês, eu sou humilde, sou manso, alguns dizem que eu até falo mal, que minha expressão, né, minha presença é quase que vergonhosa, mas quando eu estou ausente, eu desço a lenha, né? É isso que vocês estão dizendo? Paulo, é isso. Mas olha, gente, isso está relacionado à própria personalidade de Paulo. E, aliás, muitas pessoas são dessa maneira, sabe? Para muitas pessoas é difícil, não estou falando que é para todo mundo não, isso depende do temperamento de cada um. Para muitas pessoas é difícil ter um assunto doloroso para tratar, e tratar em público e tratar na frente das pessoas. E tratar assim de forma abrupta, brusca, às vezes até grosseira com as pessoas. É melhor essas pessoas tratar por cartas. Mas existe um outro componente. Se Paulo encontrava deficiências tenebrosas em Corinto, ele não precisava necessariamente de tratar de todas as deficiências em público na reunião da igreja. Por quê? Porque ele podia tratar particularmente com cada grupo. Ele podia pegar o grupo dos legalistas, marcar uma reunião com aquele grupo e falar, olha, esse comportamento de vocês, baseado em Moisés, é assim, assim, vocês não se lembram do que Jesus falou e tal, e tratar com aquele grupo. E não precisava tratar desse mesmo assunto com o grupo dos libertários, por exemplo, ou o grupo dos racionais, né, daqueles que gostavam dos floreios no discurso. Então Paulo não precisava tratar de todos os problemas publicamente com toda a igreja, sendo que nem tudo era do interesse geral. Mas quando ele escrevia para a igreja, ele não tinha como separar os grupos. Ele não escrevia carta aos coríntios apenas para o grupo dos legalistas. Aí manda lá para o dirigente da igreja falando, ó, esse aqui é só para o grupo dos legalistas, dos judaizantes. Esse aqui é só para o grupo dos libertinos. Na carta ele tinha que tratar do assunto de modo geral. E graças a Deus por isso, né? Porque aí chegou até nós, a ponto de nós podermos estudar hoje, porque todos esses componentes estão presentes na igreja de hoje também. Então veja que aquelas pessoas que criticavam Paulo, que se achavam muito racionais, até trator está passando aqui na hora da aula. Semana passada foi uma moto barulhenta, né? A concorrência, né, moça? O dia tem 24 horas, mas nos 50 minutos da aula o pessoal, né, vem dar um passeio na porta da igreja, com um tratorzinho, com a moto, é assim mesmo. Aquele grupo de pessoas muito racionais, que gostavam de floreios na oratória, na retórica, por que não raciocinou e falou, pô, Paulo tem razão de fazer isso? Ele está lá longe, não tem WhatsApp, Facebook, Telegrama, telefone, não tem nada disso. Então quando ele escreve, eu já falei para vocês que só o fato de escrever já era uma coisa excepcional na época, porque papel e tinta para escrever não era para qualquer um não. Pobres não mandavam cartas na época não, porque era uma coisa para quem tinha dinheiro, tinha que ter recursos para escrever. E outra, e a estrutura para poder mandar a carta e ela chegar ao destino? Então aqueles racionais da época deviam pensar, Paulo tem razão de fazer isso, porque não é fácil ele ficar escrevendo para tratar de cada detalhe da igreja uma carta para cada assunto específico. Mas as pessoas, meus irmãos, a verdade é essa, quando as pessoas querem nos atacar, elas deixam o bom senso do lado e procuram só os nossos defeitos. E encontram. Eu me lembro de uma vez, algumas pessoas que vieram falar comigo a respeito de alguns defeitos meus na igreja. Acho que isso foi em Fortaleza. Eu falei, vocês só descobriram isso? Falei, então vocês precisam pesquisar melhor, porque tem uma lista que eu não vou ajudar vocês. Tem uma lista muito mais extensa de defeitos que vocês não sabem ainda. Irmãos, quando a pessoa quer atacar você, e essa pessoa não tem muita razão, ela vai deixar o bom senso do lado e vai procurar, vai mirar só os seus defeitos. E vai encontrar. E aqui nós estamos vendo o grande apóstolo Paulo sendo alvo desses ataques, às vezes justos e às vezes não. A maioria das vezes não. E ele vai se defendendo. Mas ele diz assim, olha, eu espero o seguinte, viu gente? Que
eu não precise chegar até vocês e usar a mesma linguagem que eu estou usando por cartas. Ora, irmãos, veja só. Na escola dominical, com frequência, eu uso palavras mais pesadas e mais duras. E vocês pensam o seguinte, mas isso não cabe a mim. Eu não estou nesse caminho. Aí você pensa, inteligentemente pensa, não cabe a mim, mas cabe a alguém. Alguém provavelmente está precisando dessas palavras mais duras, não é assim? Mas se nós formos conversar, se formos fazer um almoço junto, se formos bater um papo, formos para a pizzaria, eu vou falar desse jeito com vocês? Vocês vão falar nesse tom comigo? É claro que não. Então existem momentos formais, como o da escrita da carta, e que se abordam os assuntos mais difíceis, mais complexos, mais duros de se ouvir. E isso também nós temos que levar em consideração, porque os opositores de Paulo não estavam levando isso em consideração, de que ele não estava sendo injusto. Ele estava aproveitando a oportunidade para doutrinar a igreja, para corrigir erros. Ele foi correto. Mas no que pegava no pé, na verdade, era o fato de que Paulo, quando estava presente, para eles, Paulo era desprezível. E quando Paulo estava ausente, ele descia a lenha. Eles consideravam com certa justiça que Paulo tinha tendência para a tirania, para mandar. Por que eu digo com certa justiça? Porque faz parte do temperamento de Paulo. Paulo tem um temperamento colérico, daqueles 4 temperamentos básicos, né? Fleumático, colérico, sanguíneo e melancólico. Paulo era colérico. Paulo era naturalmente talhado para ser um líder. Se ele não fosse líder da igreja, ele teria sido líder dos judeus, dos fariseus. Quando Paulo está, antes de se converter, a Bíblia diz que, naquela ocasião do apedrejamento do diácono Estevão, diz que as pessoas colocavam as suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. Por que colocavam aos pés dele? Muitos estudiosos acreditam que por um desses 2 motivos, ou os 2, que ele era o líder do grupo. Ele estava comandando tudo, ele dizia o que fazer, o pessoal tirava as capas para ficar mais à vontade para jogar pedra em Estevão, e colocava aos pés dele comandando tudo. Ou porque ele era uma figura proeminente no Sinédrio, ou as 2 coisas de uma vez só. Então Paulo, já jovem, provavelmente já estava liderando um grupo, era obstinado em fazer aquilo, e por isso que eu disse no começo, se ele não fosse um grande líder cristão, ele seria um grande líder dos fariseus, e já estava nesse caminho. Então Paulo, assim, obstinado, iracundo, um senso prático impressionante, as coisas para ele tinham que ter um valor prático. Você vê, quando Paulo, já convertido, estava navegando como preso, sendo levado para Roma, acometeu um grande temporal, e já estava todo mundo acreditando que o barco ia afundar, então procuraram convencer os oficiais romanos que matassem os prisioneiros, e eles depois se salvassem. Por quê? Porque cada soldado era responsável por um prisioneiro. Se um prisioneiro fugisse, ele pagava com a vida. Então era melhor matar o prisioneiro do que ter que prestar conta dele depois. Aí Paulo, o que o Paulo fez? Se botou no meio, não. Negativo. Se vocês matarem de alguém aqui, não vai poder salvar o navio, tem que estar todo mundo vivo. Olha, o anjo do Senhor me apareceu de noite e me disse que nenhuma dessas vidas vai se perder. Pode confiar no que eu estou falando. Vamos agir segundo o que eu estou falando, que vai dar certo. E deu certo. Paulo assumiu o controle do navio, gente, sendo prisioneiro. Então olha como era aquele homem. Um senso prático tremendo, era um líder nato e era bicudão, né? Ele botava a banca mesmo. Ele tinha tendência para controlar as coisas, mesmo que fosse manipulando. E isso pesou contra ele na hora dele ser julgado pelos opositores de Corinto. Paulo escreve como se fosse um ditador. Quando ele está aqui, a presença dele, ele não sabe nem falar direito, feio que dói. Mas quando ele escreve, nossa, parece que ele está promulgando a constituição da igreja. Então, por isso que eu disse que com certa razão eles falavam isso de Paulo. Por quê? Porque pegaram algo que faz parte do temperamento dele. E, gente, nós somos assim. Todos nós temos características temperamentais, comportamentais, que estão apegadas a nós, fazem parte do nosso ser, e que podem ser usados tanto de maneira positiva quanto de maneira negativa. Isso Paulo era antes de se converter. Ele já era assim.
Depois que ele se converteu, ele continuou assim. Mas qual foi a grande diferença? Ele consagrou as suas características ao Espírito Santo, para que o Espírito do Senhor usasse. É como se você... É como uma pessoa que tem a Bíblia, mas não se converteu. Ela usa a Bíblia e contra os cristãos, não é assim? Se ela se converter, ela passa a usar a Bíblia a favor da Bíblia e a favor dos cristãos, a favor do reino de Deus. Então existem ferramentas que nós temos que podem ser usadas para o bem ou para o mal, inclusive depois da conversão. E nós temos que pensar nisso. Paulo estava dando motivo para o pessoal falar mal dele. Mas só que ele estava empregando essas suas características de modo positivo. Mas as pessoas só viam pelo lado negativo. Ele era tirânico, sim, de certa maneira. Ele queria mandar, ele queria comandar as coisas, ele queria as coisas prontas, ele queria coisa prática, queria. Mas ele queria para o benefício da igreja. Às vezes ele extrapolava, sim. E o pessoal usava isso contra ele. Você se lembra da controvérsia que ele teve com Barnabé? Estava ele, Barnabé, mais um e João Marcos. Saíram junto para fazer a obra missionária. As características de João Marcos não interessavam a Paulo e ele estava vendo que eram pensamentos muito diferentes. Não dá para trabalhar com esse cara, Barnabé não dá para ir com esse cara, ele vai atrapalhar a nossa obra. E a Bíblia diz no livro de Atos que houve uma discussão muito séria entre Barnabé e Paulo. E Barnabé era o líder, gente, daquela obra missionária. Barnabé era o mais antigo do que Paulo, muito antes. Ele que estava orientando Paulo. Mas os dois bateram uma boca tão grande porque Paulo não queria e Barnabé era conciliador. Mas bateram boca a ponto de Paulo se impor. E Barnabé não aguentar mais, falou, então tá bom, vamos nos separar. Eu vou com o João Marcos para um lado, você vai com esse outro colega, acho que era Silas, para o outro lado. Então assim era Paulo. E isso os inimigos usavam contra ele. O que eu quero dizer com isso, gente, é que nenhum de nós, e também Paulo, nenhum de nós brilha de santidade, assim, de ponto que onde a gente anda, a glória está presente, todo mundo vê que o reino de Deus chegou. Não, nós somos seres humanos. O único personagem da Bíblia de que não se narra ou não existe suspeita de defeito é Jesus Cristo. Dá para a gente falar de todos os personagens da Bíblia e falar de defeitos de todos eles. De todos eles. E a própria Bíblia faz questão de mostrar muitos defeitos das pessoas. Mas, em suma, o que eu quero dizer para vocês é: todos nós temos nossas características pessoais, individuais, que são potencialmente perigosas ou produtivas para a igreja, para a obra do Senhor. O que nós precisamos fazer é entregar nas mãos do Senhor e falar, Senhor, tem misericórdia. Pedro, né? Lembra de Pedro, rompante. Vem de lá, uma cidade não recebeu. Jesus, não quer que a gente ore ao Pai não para Ele mandar fogo e destruir aquela cidade toda? Aí, acabou de chegar do evangelismo, da obra missionária, está pedindo para destruir um campo missionário com fogo. E Jesus, vocês não sabem de que espírito são? Eu não vim para destruir, eu vim para salvar. E Pedro, crente, apóstolo, hein? Ele usou essa disposição, essa energia, essa rompância, essa sanguinidade depois para fazer grandes coisas. Pedro se tornou um grande apóstolo, foi muito usado por Deus. Por quê? Porque uma coisa foi essa característica dele não estar entregue ao Senhor, outra coisa foi quando ele entregou nas mãos do Senhor, falar, eu sou Pedro, tá aí, ó, tá aí quem eu sou, com todos os meus defeitos, meus acertos, aí Deus tem o poder de, quando nós consagramos isso a Ele, transformar nossos defeitos em acertos. Porque os nossos defeitos são motivados pelo que nós somos, pela nossa personalidade, pelo nosso temperamento. E nós consagrando o nosso temperamento, nossa personalidade ao Senhor, aquilo que produzia erros, nas mãos do Senhor passa a produzir acertos, edificação na obra do Senhor. Mas, nem por isso os inimigos vão deixar de falar mal de nós, como fizeram com Paulo. Aí ele diz, olha, eu gostaria muito, muito, muito de ficar falando duro só por carta e não precisar chegar e fazer isso pessoalmente. E ele diz que as pessoas falam assim como julgando que ele andasse segundo a carne, quer dizer, segundo padrões humanos. Então eu vou fazer a diferenciação agora de carne aqui, que é para a gente poder entender os próximos versículos. Paulo está dizendo andar segundo a carne, aqui não é com carnalidade, é andar segundo os padrões humanos. E ele está dizendo, versículo 3, porque embora andando na carne, quer dizer,
Na vida humana comum, ainda que eu esteja andando e me comportando como ser humano normal, nós não militamos segundo a carne. Quer dizer, ainda que eu seja um ser humano com os pés na terra, cidadão deste mundo, cidadão do Império Romano, comendo feijão com arroz, eu não estou me comportando espiritualmente segundo o padrão humano, ele quer dizer isso. Eu não estou militando, quer dizer, a minha batalha espiritual, a minha obra de evangelismo, aquilo que eu falo e faço perante vocês como obreiro do Senhor, não é baseado em padrão humano. Então, entendendo? Ele não está falando simplesmente de carnalidade, ele está falando de padrão humano. Versículo 4, ele diz, aí ele está usando uma linguagem militar já. Ele não militamos, aí ele passa a dizer, porque as armas da nossa milícia, quer dizer, as armas que nós estamos usando para essa batalha espiritual, não são carnais, quer dizer, não são armas humanas, não são as armas que o ser humano usa nos seus diálogos, na sua retórica, nas suas brigas, nas suas confusões, mas as nossas armas são poderosas em Deus. Olha a diferença de padrões humanos para padrão divino. Paulo faz uma diferenciação crítica agora. Ele diz, não, a nossa luta não é isso que eles estão pensando. Eles estão vendo muitos defeitos em mim como ser humano, Paulo. E estão achando que eu estou batalhando com base nos meus defeitos humanos. Mas não! Eu estou batalhando nesta obra do Senhor com base nas armas, nas qualidades do Senhor. E as pessoas não conseguiam ver isso. Nós conseguimos ver isso, irmãos. Nós conseguimos perceber quando as pessoas que militam na obra do Senhor diante de nós estão fazendo isso, com todos os seus erros e acertos, com todas as suas boas intenções, estão fazendo isso porque estão procurando fazer o melhor nas mãos de Deus. Nós percebemos isso. Se você, olha, até o nosso próprio pastor, se você quiser procurar defeito, é claro que você vai encontrar. É claro que a mulher procurar defeito no marido, que tanto ama, que tanto elogia, e vice-versa, o marido não ama, é claro que vai encontrar defeito. Mas será que a gente não pode parar para pensar que apesar dos nossos defeitos, dos nossos erros, nós estamos procurando fazer o melhor? E no caso da obra do Senhor, nós estamos procurando fazer o melhor na direção de Deus? Existe um grande problema que é o fato de nossa consagração nunca é perfeita. Eu não encontrei nenhum ser humano com uma consagração perfeita além de Jesus. Por isso que tudo que ele fez, tudo, absolutamente tudo, foi perfeito. Tudo. Toda palavra, todo raciocínio, toda atitude, toda a omissão, tudo foi perfeito. Mas nós não somos assim. Então nós erramos. Mas nós não podemos nos deter no erro daqueles que estão procurando ajudar a obra do Senhor. Eu estou falando até o pastor, por quê? Porque é o exemplo, né? O nosso, vamos dizer assim, o nosso ícone dentro da igreja para nós olharmos, porque é aquele que Deus plantou aqui para nos dar alimento e nos orientar, para nos liderar. Então você vai falar assim, mas o meu pastor tem tal defeito. Sim, e daí? Ele não tem qualidades? Ele não está se esforçando? Ele não está chorando na presença de Deus? Ele não está buscando a face do Senhor para fazer o melhor possível, apesar de errar eventualmente? Veja a injustiça tremenda que aquelas pessoas estavam cometendo contra Paulo. Paulo deu a vida, gente. Paulo levou chicotada dos judeus tantas vezes. Paulo sofreu naufrágios, foi preso. Ele viajava às próprias expensas, ele não tirou um centavo da igreja de Corinto, fez tudo isso para ganhar almas para Jesus e para ensinar aquelas pessoas, para discipular. Por que não viam isso, só viam defeito? É claro que se procurarmos defeito nos obreiros, nos professores, nos líderes, pastores, nos líderes de grupo, claro que nós vamos encontrar. Mas o Estevão tocou uma nota desafinada. O cara tocou uma semicolcheia fora da oposição, depois de passar uma hora tocando música, tocou uma semicolcheia errada e todo mundo critica. Vai errar eventualmente? Vai, porque é um ser humano. Mas a gente vai ficar se atendo apenas aos erros, nós não vamos ver o acerto, nós não vamos olhar para ele e falar, puxa vida, tudo que ele fez até agora para nos ajudar a louvar o Senhor tem que ser reconhecido. Aí ele erra numa vírgula, erra numa nota, erra num contratempo, numa pausa e a gente... Todos nós erramos. Não vamos ser injustos como esses irmãos aqui. Porque a injustiça foi tremenda. Depois de tudo que Paulo fez pelos coríntios, eles ainda se permitirem a criticar de modo assim tão violento, mordaz, cruel, aquele homem que deu sua vida pela igreja.
E Paulo fala uma coisa aqui que é digna de nós jamais esquecermos. Ele diz que as armas são poderosas em Deus para demolição de fortalezas, isto é, os obstáculos que se levantarem. Aqui fortaleza está falando de um reduto elevado, sabe? Algo que, sabe, as fortalezas eram geralmente construídas em lugares elevados porque seria muito mais difícil conquistá-la, né? E Paulo está dizendo aqui que não importa a altura da fortaleza, as nossas armas são poderosas para demoli-las, para destruí-las. E aí ele entra no versículo 5, que eu quero que a gente memorize. Derribando, está falando de muros, portões, torres. O que ele diz no versículo 5? Derribando. Oi? Opiniões arrogantes, o que mais? Qual outra palavra que surgiu aqui? Conselhos. O que mais? Ele não está falando de coisas físicas, não. Está falando de coisas abstratas. Conselhos, opiniões arrogantes, raciocínios. As armas são poderosas em Deus para isso. Por quê? Olha só o que Jesus falou uma vez. Aquilo que o homem pensa no seu coração, é isso que ele é. Entenda isso. Você é uma expressão daquilo que você pensa e medita. A sua vida é assim. Aquilo que você está lá planejando, meditando, raciocinando, formulando, e às vezes em alta velocidade, é o que você é o que você vai expressar, é o que você vai fazer. Então, se a sua vida é modelada pelo seu pensamento, pelo seu raciocínio, que o seu pensamento não seja do jeito que uma das traduções falou, que é algo arrogante, não lembro. Opiniões arrogantes, que não seja assim, porque a sua opinião é formada lá dentro. E Paulo está dizendo, as armas em Deus são poderosas para derrubar isso também. Mas só que tem um detalhe. O Espírito Santo não vai invadir sua personalidade para tirar a opinião arrogante, não. Ele não vai invadir sua personalidade, seu pensamento, para dizer, está errado e estou cortando isso e você não vai pensar mais isso, não. Isso depende de você. Aquele ditado antiquíssimo ainda é verdadeiro. Nós não podemos impedir que as aves sobrevoem a nossa cabeça, mas nós podemos impedir que as aves façam ninho na nossa cabeça. Quantas pessoas deixam as aves fazer ninho na cabeça e ainda arrumam um penteado para ela poder ficar mais confortável, né? Para ela ficar mais aquecidazinha e botar o ovo lá. Pô, mas por que Deus permitiu isso acontecer na minha vida? Porque você não tirou da sua cabeça. Porque se você pegar o pensamento, como Paulo diz, subjugar o pensamento, lutar e levar cativo ao pé de Cristo e substituir o pensamento mal pela vontade de Deus, você vai vencer essa luta. Pode demorar, pode durar, pode sofrer, pode ser um problema psicológico para você, mas você vai vencer, porque a palavra de Deus diz que o poder de Deus é suficiente para destruir esse tipo de fortaleza. E Paulo está acusando, na verdade, aquelas pessoas, tanto os que leem a carta quanto aqueles que o perseguem, de estar permitindo maus pensamentos fazerem residência na cabeça deles. Os perseguidores, na verdade, alimentaram esses pensamentos e a igreja de Corinto estava permitindo que essa dialética dos opositores de Paulo arrumasse lugar na cabeça deles. Por isso que eles estavam dando até ouvidos para essa gente. A partir do versículo 6, ele diz que estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. O que ele quer dizer com isso? Olha, gente, olha, igreja de Corinto, enquanto vocês não forem obedientes à palavra do Senhor consistentemente, voluntariamente, dedicadamente, como é que nós vamos extirpar o erro do meio de vocês? Vocês estão dando lugar? Vocês permitem esses maus pensamentos poluírem a cabeça de vocês e vocês se associarem a esse tipo de gente que ensina coisa errada? Como é que nós vamos vingar a desobediência? Como é que nós vamos vingar aqui no sentido de punir? Eu já falei na aula passada. Como é que nós vamos punir a desobediência e erradicá-la se vocês estão alimentando pensamentos favoráveis a essa desobediência? Gente, a nossa igreja, digo, a igreja em âmbito universal, só vai ser melhor
quando a gente começar a mudar a nossa maneira de pensar a respeito dos acontecimentos. Parar de ficar procurando defeito nos outros, começar a substituir, começar a valorizar os que estão se empenhando na obra do Senhor. Erros, como eu disse, sempre vão encontrar, e a gente está aqui para ajudar a corrigir. Vamos corrigir, vamos corrigir. Ah, meu pastor, isso. Então converse com ele, é seu irmão. É ovelha do mesmo rebanho de Cristo. Você acha que ele tem um defeito, um erro que está prejudicando a igreja? Vá conversar com ele. Procure, marque uma audiência com ele. E trate do assunto abertamente com ele. Então, a nossa igreja e a igreja de Cristo só vai melhorar quando a gente mudar a nossa maneira de pensar as coisas. Porque enquanto a gente fica assim, aparentemente, quando a gente olha, parece todo mundo parece ovelha bem criada. Ovelhas mansas, todo mundo passa assim, come uma graminha, bebe uma aguinha, mas por dentro essa ovelha está fervilhando de maus pensamentos. Só Jesus vê isso. E a igreja não prospera. Não desenvolve. Como é que o Senhor vai corrigir erros sistêmicos, erros estruturais da igreja, se nós estamos abrigando pensamentos que favorecem esses erros? A palavra arrependimento, conversão, remetem, como eu falei na semana passada, a palavra metanoia em grego. Mudança de pensamento, mudança de atitude. Tem que começar aqui dentro, gente. Nós temos que levar cativo ao pé de Cristo nosso pensamento, nosso raciocínio, nossa vontade, para que o Senhor vença essa fortaleza e a igreja possa crescer a partir daqui, ó. Enquanto nós tivermos um pensamento de estagnação, a igreja permanece estagnada. Enquanto nós tivermos um pensamento de democracia, que cada um é dono do seu nariz, a igreja permanece estagnada. Enquanto nós tivermos um pensamento de que os outros fazem, eu sou apenas mais um, não vou fazer falta, a igreja permanece estagnada. Está tudo aqui dentro. Nós temos que pegar e mudar nosso pensamento e sermos proativos. Temos que fazer alguma coisa benéfica, mudar o pensamento do jeito que Paulo está falando. No versículo 7, Paulo diz, olhais para as coisas segundo a aparência. Esse verbo olhar aqui está escrito de tal maneira que não se sabe exatamente se ele está no modo imperativo, afirmativo e interrogativo. O grego da época permite qualquer uma dessas possibilidades. E os estudiosos acreditam que aqui ele está no imperativo, que Paulo está dizendo, vocês olhem vocês para as coisas segundo a aparência. Aí fica mais esquisito, né? É por isso que acho que traduziram como sendo no presente e no indicativo. Por quê? Porque fica esquisito quando se usa no imperativo. Como se Paulo estivesse mandando, olhem para as coisas segundo a aparência. Mas Paulo não está querendo que a igreja cometa o mesmo erro do profeta Samuel, que julgou a aparência, né, e estava deixando Davi de lado. Né? Não é isso. Ele quer dizer o seguinte, olhem para as coisas que estão aparentes. Paulo está dizendo, olhem para as coisas que estão visíveis, aquilo que está na cara de vocês. Olhem, vocês acham que, com base nessas evidências, eu sou um apóstolo ruim e negativo e esses que estão fomentando a discórdia são bons? O que as aparências estão mostrando para vocês? Aquilo que pode ser exteriorizado, eles estão ensinando a palavra de Deus adequadamente? Eles estão se comportando como quem ama vocês, como quem não quer meter a mão na caixa de oferta de vocês? Porque eu fazia isso. Eu amava vocês, eu pregava a palavra de Deus para vocês, eu nunca me importei com o dinheiro de vocês. Isso para vocês não é aparente, não está na cara, é isso que Paulo quis dizer. Às vezes a gente erra por causa disso. Às vezes as coisas estão tão evidentes e são tão cotidianas para a gente que a gente deixa passar, a gente nem percebe mais. Não é não? Acontece até dentro de casa. Por isso que algumas vezes a mulher fala assim, mas você dá mais atenção para os seus amigos do que para mim? Certas vezes é até verdadeiro, né? Por que isso? Porque está ali, é cotidiano. É o feijão com arroz, é do todo dia. E a gente deixa passar as coisas mais maravilhosas, impressionantes e deliciosas da nossa vida, porque são coisas comezinhas, são coisas do cotidiano. E Paulo está fazendo um apelo para a nossa consciência, voltar a funcionar para aquilo que está na cara, aquilo que é evidente. Às vezes a gente esquece que a nossa mulher nos ama, e parece que a única coisa que ela está sentindo é raiva porque eu fiz uma coisa errada, porque eu guardei o sapato dentro da geladeira sem perceber.
E ela está com ódio de mim. Até esqueço que durante todos esses anos ela só me amou. Ela não está me odiando porque eu guardei o sapato na geladeira. Ela não gostou do que eu fiz e está brava. Mas ela não me odeia só por causa disso. E às vezes a gente não percebe isso. E até dentro da igreja. E Paulo está fazendo um apelo, gente, por favor, olha o que é evidente. Não se acostume tanto com o cotidiano a ponto de suprimir as coisas mais importantes dessa vida. Ainda faltam quanto? 25 minutos, né, irmã? Para terminar? Não, né? 5, né? Faltam 10? Oh, glória a Deus. Existe um escrito histórico lá do 1º ou 2º século que descreve Paulo de acordo com aquilo que as pessoas foram lembrando dele, a tradição oral, né? Que diz que Paulo era baixinho, de perna torta, joelho proeminente, careca, barba toda enroladinha, cacheada, olhos enormes e sobrancelha uma peça só, né? E um nariz grandão e comprido. Então era um cara lindo, né? E ele ainda tinha problema de visão, talvez tivesse alguma infecção, alguma purulência nos olhos. Andava todo torto, desengonçado, era feio que dói. E ele é exatamente do tipo colérico nesse aspecto. Ele é o tipo que as pessoas, não havia pessoas meio termo com ele. Ou ele tinha pessoas que o amavam ardorosamente, como os obreiros de Éfeso, que quando ele se despediu, dizendo, vocês não vão me ver mais. As pessoas choraram, abraçavam, seguravam o pescoço, não, Paulo, não vá. Então, ou ele tinha pessoas que conheciam o caráter dele, quem ele era por dentro, e o amavam demais, ou ele tinha pessoas que odiavam, por causa da aparência dele e por causa dele combater as ideias que os outros defendiam. Mas isso é porque ele tinha um temperamento colérico. Vamos discernir mais uma vez, tá bom? Mais uma vez um apelo ao discernimento, à racionalidade. E aí, os opositores dele em Corinto, que já tinham visto pessoalmente, falavam, gente, quando Paulo está aqui presente, coisa ruim, bichinho feio. A presença dele é desprezível, a palavra dele é desprezível. Por quê? Porque além de ser feio, eles queriam quem? Queriam que tivesse um cara bonitão na frente da igreja, né? Um cara destacado, bonito, imponente, andando pelas ruas, trotando pelas ruas assim lá de Corinto, e um cara que falasse com a eloquência do jeito que os gregos gostavam de ouvir. Aquela retórica empolada, né? Aqueles recursos todos. E Paulo não era assim, como já caracterizamos no começo do estudo de Corinto, Paulo não era assim. Ele não tinha essas características. E aí, mais uma vez, toma, Paulo. Gente, nós não podemos agora sim, aparência do ponto de vista negativo, nós não podemos viver baseado nessas aparências. Você faz ideia de qual prejuízo essas pessoas tiveram por rejeitar Paulo pelas aparências? Podiam ir para o céu com a gente, não podiam? Podiam chegar no céu e falar, Paulo, você era feio, que dói, mas eu amava tanto você. Ah, não? Terminou? Falta 5? Pode continuar. E Paulo diz assim, versículo 12, nós não ousamos nos classificar como eles, que se classificam com base a si mesmos. Eles se louvam, eles se acham à medida. Foi isso que Lúcifer fez no céu, viu? Lúcifer não se comparou com Deus, dizendo, eu sou servo dele, ele é o Altíssimo. Lúcifer se comparou consigo mesmo e falou, eu sou bonito demais, eu estou todo enfeitado de joias, eu tenho uma legião de anjos que eu comando louvor ao Altíssimo, eu ando no meio das pedras afogueadas, eu sou o sinete da perfeição, eu tenho poder, barbaridade, eu tenho espírito de liderança, Ele se comparou consigo mesmo. E aí, Deus pescou no coração dele, tu disseste no teu coração, farei isso, e serei semelhante ao Altíssimo. Aí, jogou fora do céu, ele se transformou em Satanás, adversário.
Os crentes não podem se comparar consigo mesmos, como esses caras estavam fazendo aqui, criticando Paulo. Paulo dizendo, ele se compara consigo mesmo. Eu não faço isso. A minha imagem para comparação é com Jesus, e aí eu sei quanto eu estou abaixo dele. Quando nós passarmos a nos comparar conosco mesmos, dizendo, eu estabeleci um padrão de trabalho e eu alcancei esse padrão, que beleza, eu sou a última Coca-Cola do deserto, pronto, já era. Estabeleça, você quer estabelecer padrão de comportamento, medidas, algo mensurável para você alcançar, estabeleça. Mas quando chegar lá e concluir e deu certo, dá glória a Deus, fala, eu só consegui por causa da graça do Senhor. E Paulo encerra dizendo, versículo 17, aquele que se glorie-se no Senhor. Quer dizer, deu certo, glória a Deus, porque Deus resolveu me usar. Não, eu fiz um bom trabalho, mas porque o Espírito do Senhor resolveu me usar. E versículo 18 encerrando, porque não é aprovado aquele que se recomenda a si mesmo, mas sim aquele que o Senhor recomenda. Então, irmãos, aqui nós estamos vendo o prejuízo que a igreja estava sofrendo por dar ouvidos a pessoas inconvenientes, que estavam julgando meramente segundo as aparências e que estavam se louvando a si mesmos, se achando grandes coisas, porque para poder criticar Paulo desse jeito tem que se achar grande coisa. Então preste bem atenção. Quando você for criticar uma autoridade, a autoridade da igreja, o seu pastor, o seu líder ou alguém que está acima de você, pense bem. Qual o espírito que está movendo você a criticar? Se é uma crítica honesta, amorosa, construtiva, ou é uma crítica porque você se sente melhor que aquela pessoa e você faria melhor do que ela? Pense bem qual é o espírito que está motivando você. Porque um vai ser espírito mundano, outro vai ser o espírito de Cristo dirigindo você a ajudar a igreja a crescer. E assim que você termina a sua crítica, a sua opinião, você volta para o seu lugar e continua a ser um servo humilde, que dá ouvidos à voz do Senhor. Tá bom, irmãos? Deus abençoe. Se você for pegar